Provérbios capítulo 4, versículo de número 23, já era para estar no telão, diz: sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Respira fundo assim, ó. Bota a mão no coração. Pai, fala conosco. Usa a minha vida. Transforma, ó Deus amado, os nossos corações para melhor. E que eu seja um canal do Senhor para transmitir a verdade da sua palavra. E que o teu nome, Jesus, ele seja glorificado aqui nessa noite. Nós oramos juntos como igreja. Se você concorda, diga amém. Bom, irmãos, o que acontece em nossa vida do lado de fora é reflexo de como está a nossa vida do lado de dentro. O que está acontecendo com você no seu dia a dia de maneira externa é reflexo de como está o seu coração aqui no interno. Se esse texto que nós lemos aqui é uma verdade de Deus para nós, nós precisamos guardar firmemente o nosso coração, porque o que nós experimentamos na nossa vida está ligado diretamente a como nós estamos aqui dentro. A propósito, como está o seu coração hoje? Está tudo bem com você? Como você chegou hoje aqui nesse culto? O seu coração está bem? Ou você está com alguns problemas no seu interior? O inimigo, ele está tentando atacar o nosso coração de todas as maneiras. Porque ele sabe, irmãos, ele sabe que se ele atingir o nosso coração, ele afeta a nossa vida. Se ele atinge o nosso coração, ele consegue pegar de lambuja a nossa casa e a nossa família. Se ele atinge o nosso coração, ele afeta o nosso futuro. Quando você assiste um filme desses de snipers, onde tem o sniper, que é o atirador de elite, você vê que o atirador de elite, ele mira dois alvos principais na sua vítima: na cabeça e no coração. Porque o sniper sabe que se ele acertar no coração, é fatal. Acertou no coração, é fatal, derruba a vítima. O diabo é a mesma coisa. Ele sabe que se acertar no coração, ele consegue destruir a vida de uma pessoa. Por isso a palavra de Deus, ela nos orienta: guarde o seu coração. O inimigo, ele tenta atingir o nosso coração com várias situações. Eu vou dizer para você 5 delas aqui nessa mensagem. 5 situações em que o inimigo tenta trabalhar para atingir nosso coração. 5. E precisamos ficar atentos para proteger o nosso coração desses ataques. Situação número 1. O inimigo tenta atacar o nosso coração com o desânimo. Ele tenta fazer o desânimo se instalar em nosso coração. É o desânimo que vai entrando de uma maneira sutil, e aí você fica desanimado um dia, e você não soube lidar com esse desânimo, e ele virou para 2 dias, e depois 1 semana. E se você não soube tratar e lidar com esse desânimo que se instalou no seu coração, esse desânimo se transforma em uma depressão. Então olha como é que é um ataque feroz do inimigo: tentar lançar desânimo, porque se lançar desânimo, ele vai e aumenta o problema, fazendo o problema se transformar numa depressão. Agora, qual é a maneira que o inimigo tenta trazer desânimo para nós? Ele já entendeu quais são as situações que sempre nos deixam desanimados, irmão. É sempre a mesma coisa que vem. Quando isso acontece, acabou, isso roubou suas energias.
É sempre a mesma situação. Quando você vê o negócio acontecer de novo, aí você, e aí você enfraquece, você perde o ânimo, você perde a força, você perde a disposição, e o inimigo já identificou isso. Como ele identificou, ele vai fazer igual os lutadores de MMA e todo tipo de luta faz. Você está lutando contra alguém, viu ali que abriu uma brecha, uma ferida em algum lugar, você bateu em algum lugar e aquele lugar que você bateu machucou, o que o lutador vai fazer com o seu adversário? Vou bater sempre no mesmo lugar. Ali é o ponto fraco. Então o treinador fala, bate naquele mesmo lugar, que você bater no mesmo lugar, você derruba ele. O diabo está fazendo a mesma coisa, irmão. Ele entendeu qual é o seu ponto fraco. E como ele entendeu qual é o ponto fraco que te desanima, ele está repetindo a mesma vez, a mesma coisa, toda hora no mesmo lugar. Toda hora é a mesma situação e pá, te desanima. A mesma situação, pá, e você fica com vontade de morrer. Então como é que nós fazemos, pastor? É isso mesmo, o diabo está tentando vir me desanimar. Como é que eu faço para proteger o meu coração do desânimo? Nós precisamos confundir o inimigo, irmão. Se queremos proteger o nosso coração do desânimo, precisamos confundir o inimigo. Ele já viu que você sempre fica desanimado, ferido e machucado com a mesma situação. Então, quando essa situação acontecer de novo, quando ela se repetir novamente, e o inimigo está pensando que você vai desanimar, e sabe o que você faz? Você dá uma boa uma risada de Deus um dia, é ruim, agora não, aleluia, eu estou feliz da vida, eu vou louvar a Deus no país das maravilhas, aleluia. E quando o inimigo vê, nossa, aconteceu e bati de novo na mesma área e não aconteceu nada com ele. Aconteceu, repetiu a mesma situação que eu venho repetindo há anos e sempre roubando o ânimo dela, e dessa vez eu fiz e não afetou nada nela, nadinha. E aí o inimigo começa a ficar confuso. E ele fala, meu Deus. E quando nós deixamos o inimigo confuso, nós estamos protegendo o nosso coração do desânimo. Então pense um pouco. Quais são as situações que vira e mexe e você fica desanimado? É o que? Você fica desanimado com uma pessoa que ela falou mal de você. Falaram mal de mim lá na minha parentela. Falaram mal de mim no meu trabalho. Um irmão falou mal de mim. E aí toda vez você fica desanimado por uma situação dessa. É mesmo. O diabo já entendeu o seu ponto fraco. E ele vai atacar você sempre na mesma área. Mas eu fiz tanto e nem me agradeceram. Poxa, eu faço tanto pela minha família, eu faço tanto pelas pessoas, e aí eu estou muito decepcionado, eu estou desanimado, não quero mais relacionamento com ninguém, porque as pessoas são muito ingratas. É mesmo, você está sempre ficando desanimado por causa disso. Então o diabo pegou, e ele vai fazendo isso se repetir, e vai fazendo se repetir. E se você quer proteger o seu coração, a hora que ele vier com uma situação dessa, você já lembra do período de criança e de adolescente na escola que implicavam com você? E aí quando implicavam com você, quanto mais você reagia àquela implicância, mais a implicância vinha. Agora quando você fala, nem ligo, aí perdeu a graça. É assim ou não é assim? Confunda o inimigo. A hora que ele vier, você não vai deixar ele entrar por causa do desânimo. Agora, qual é a segunda situação, gente? A segunda situação que o inimigo tenta atingir o nosso coração. O inimigo tenta atingir o nosso coração com a ira e com a raiva. Sabe, isso aqui é muito sutil. A raiva, ela começa devagarzinho, uma situação que veio, e aí você fica com raiva. A raiva, ela vai prolongando, e à medida que a raiva vai prolongando, e ela vai aumentando, ela pode se transformar na ira.
a raiva é algo que prolonga, a ira se manifesta em um momento, pá, irado, pá. Então eu preciso proteger o meu coração da raiva e da ira. Exemplo. À toa, eu nunca vi, cara, eu nunca vi. Gastou, passou o cartão, gastou o cartão, todo limite todo, para completar, gastou dinheiro da nossa apresentação da casa, cara. Eu tô te pedindo dinheiro há meses. Mas não tem, vou fazer o quê? Não tem. Você quer que eu vou roubar? Tu é louca, e agora? E agora? É louca mesmo, você não... Quantos filhos a gente tem? Tudo mulher, E aí? 3 mulheres, comigo 4. E o que interessa? Não interessa. Precisando de um monte de coisa, você dizendo que não tem dinheiro. Não tem, acabou. Acabou, não tem, cala a boca. Se vira, Não não tem, bota no cala a meu boca. Não bota Você é no uma meu inconsequente, Eu? cara. Inconsequente, estúpida. Você está destruindo nossa vida financeira, cara. Tua louca. Cara, eu tô com ódio, raiva de você. Cara, sai de perto de mim. Sai. Cara, que raiva. Cara. Que raiva. Rapaz, você viu o que você fez aqui? Eu vi. Você acabou com o espelho da sua casa. Agora já era. Volta isso para o normal. Não tem como. Já era. Acerta esse negócio aqui. Não tem como, pastor. Não consegue mais acertar? Já era. Dá jeito nisso aqui? Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. E sabe por que não tem mais jeito, Rodrigo? Não tem mais jeito porque quando nós permitimos o inimigo tomar o nosso coração com a raiva e com a ira, nós tomamos atitudes em que essas atitudes elas podem destruir coisas importantes na nossa vida. Momentos onde você libera uma palavra porque você estava com raiva e com ira, pode ferir uma pessoa que você ama e que te ama, e isso causar um estrago muito grande. E por mais que você se arrependa depois que quebrou, como é que faz para poder voltar ao normal? Depois que você libera uma palavra que feriu uma pessoa que você ama, porque você não controlou a ira, porque você não controlou a raiva, isso já destroçou alguém por dentro. E esse alguém que destroçou é alguém que você ama. É alguém que te ama. É um problema muito grande quando nós deixamos o inimigo tomar o nosso coração de ira. Por isso a Bíblia ela nos ensina em Gálatas que nós precisamos de ter frutos do Espírito, como mansidão, domínio próprio. Para quê? Para frear a ira. Porque se nós não frearmos a ira, irmãos, nós causamos um estrago em sequência. Você quer ver qual o estrago em sequência? Esse inimigo do coração chamado ira, ele pode trazer um outro inimigo. Você quer ver? Vem a esposa aqui em cima. O inimigo chamado ira, ele traz um outro inimigo chamado ofensa. Porque quando o esposo libera essas palavras, sua desgraçada, sua inconsequente, você está destruindo nossa família, feriu o coração dela. E agora, aqui no coração dela está uma briga, o diabo querendo escravizar o coração dela
com um inimigo chamado ofensa. É errado ele fazer o que ele fez? Foi errado ele manifestar a ira? Muito errado, gente. Muito errado. Mas também é errado ela permitir o coração dela ficar ofendido. Porque se ela permitir o coração dela ficar ofendido com isso que aconteceu, ela está permitindo o diabo destruir ela mesma, está permitindo o diabo destruir o casamento dela, e automaticamente os filhos que vêm atrás. Uma família destruída, gente. Uma família destruída porque alguém deu vazão ao inimigo chamado ira, e outro deu vazão ao inimigo chamado ofensa. Então, se ela não trata a ofensa, eles estão convivendo no mesmo teto, eles estão dormindo na mesma cama, mas a ofensa está destruindo essa família. Um erro não justifica outro erro. Ele errou demais, mas não justifica o coração permanecer ofendido. A ofensa, ela é tão sutil e ela é tão perigosa, irmão, porque a ofensa, ela tem cara de justiça. A ofensa, ela faz com que nós, que somos injustiçados, falar, mas, puxa vida, não foi certo o que ele fez. É verdade, não foi. Mas é certo você ficar com o seu coração do jeito que você está. É certo. A ofensa, ela é tão perigosa que ela atrai a autopiedade das pessoas. E ela fala, não é possível. Fizeram isso com você? É verdade, fizeram. É verdade. Não foi justo o que fizeram com você. Não foi justo a maneira como trataram. Mas qual o bem que vai fazer para você permitir o seu coração ficar ofendido? Em que vai ajudar a sua família você permitir o seu coração ser escravizado pela ofensa? E você pode estar há anos com o coração aprisionado pela ofensa. Muito obrigado ao casal. Dê um aplauso para eles. Você sabe, irmão, que a ofensa, ela atrai outros inimigos junto com ela. Quando o coração de uma pessoa, ele se aprisionou na ofensa, a ofensa vai puxando mais um monte de inimigo que vai matando você aos poucos, como, por exemplo, o ressentimento. A ofensa, ela traz junto com ela o ressentimento. E o que é o ressentimento? O ressentimento é você sentir de novo. E ficar sentindo ressentimento. É você voltar na mesma história. É você sentir a dor de novo. É você ficar falando sobre o assunto e lembrando sobre o assunto. E o tempo vai passando, e passa um mês, e passam 3 meses, e passa 1 ano, e passa vários anos, e você está ressentindo. Você está sentindo de novo. E vamos conversar aqui francamente, isso está te ajudando em quê? Isso está fazendo bem para você ou está fazendo mal você ficar ressentindo? Fala para mim. É óbvio que está te fazendo mal. É óbvio que está te prejudicando. A ofensa traz o ressentimento. O ressentimento puxa o ódio. A pessoa começa a ficar com ódio. Ela começa a ficar muito mal, e o ódio, ele puxa um outro sentimento chamado vingança. Porque em função do ódio, a pessoa fica pensando, como é que eu vou me vingar dele, como é que eu vou retribuir isso que ele fez. E aí muitas famílias estão sendo destruídas, porque alguém quer se vingar com o que o outro fez.
E olha como é que o inimigo vai entrando no coração. O ódio puxa a vingança. A vingança, ela traz a dor, porque quando você se vinga de alguém, isso não faz bem para você. Isso traz mais dor para você. Isso atrai mais sofrimento para você. E aí depois da vingança e depois da dor vem um outro inimigo, que é a quarta arma que o diabo ele utiliza para aprisionar os corações, que é a amargura. É um homem e uma mulher que está com o coração amargurado. A ferida não foi cicatrizada, a ofensa veio. A ofensa bateu no seu coração e você não soube lidar com a ofensa, então isso vai aumentando. Se transformou em uma ferida. E porque você está ferido, você está sangrando na alma. A amargura, ela é a hemorragia da alma. E porque você está sangrando e sangrando, esse sangramento acaba atingindo quem está do seu lado. Uma pessoa amargurada que está com essa hemorragia na alma, ela sangra em todo mundo que aparece do lado dela. Tudo isso por causa de um inimigo que entrou. Então é por isso que a Bíblia, ela nos ensina em Hebreus capítulo 12, versículo 15, a respeito da amargura. E a Bíblia, ela diz assim: tenham o cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura, nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos sejam contaminados. A Bíblia está nos ensinando: proteja o seu coração para que não cresça uma raiz de amargura. Uma raiz, ela começa a surgir depois que uma semente foi plantada, irmão. Essa semente plantada que pode fazer a raiz de amargura crescer é uma ofensa, é algo que você se sentiu agredido, ofendido. E se você der vazão para essa semente, ela vai se transformar numa raiz. O que o texto está dizendo é: uma raiz de amargura, ela pode te perturbar. Olha como é um inimigo um inimigo voraz, um inimigo que tenta destruir a nossa vida por dentro. A raiz de amargura, ela começa no coração e ela se espalha pelo corpo inteiro. Uma pessoa que permitiu a raiz de amargura se instalar, ela começa a manifestar doenças no seu corpo físico. Então começa a aparecer feridas que ela não sabe explicar de onde que está vindo essas feridas, não tem explicação. Faz exame de tudo quanto é lado e não explica. Ela começa a sentir dores nos nervos, nos músculos, nos ossos, sei lá onde, ela faz tudo que é exame e ela não explica o que é. Então começa a manifestar doenças no físico, e essas doenças, elas começaram com uma raiz de amargura, gente. É por isso que a Bíblia diz: se proteja da raiz de amargura para que você não seja perturbado. Sabe, existem duas situações que geram amargura no coração das pessoas, de uma forma geral. A primeira delas, eu disse aqui, é a ofensa por alguém que está à sua volta. Alguém da sua família, alguém do seu trabalho, alguém da igreja. Então, a ofensa veio e você foi machucado com aquilo, e isso pode se transformar, se você não tratar, em uma raiz de amargura. Você ficou muito decepcionado com alguém. A outra maneira que a raiz de amargura pode brotar no nosso coração é quando nós não ficamos decepcionados com pessoas, mas ficamos decepcionados e ofendidos com Deus.
E talvez você nunca falou isso com ninguém, mas alguma coisa na sua vida não aconteceu do jeito que você queria, não foi da maneira como você estava esperando, e aí você deixou brotar uma raiz de amargura no seu coração com relação a Deus. A Bíblia nos dá um exemplo de um homem de Deus que em um certo momento da sua vida ele permitiu a raiz de amargura se instalar. Elias. Elias foi o profeta de Deus, o grande homem de Deus que lutou contra os 450 profetas de Baal, destruiu esses profetas, fez fogo cair do céu. E aí depois de fazer tudo isso, a Jezabel, ela se levanta para ameaçar ele. E ele fala, nossa, como? Paguei um preço danado, fiz tudo, e ainda Deus vai permitir essa mulher não se converter, não se arrepender e se levantar para me atacar? Não, Deus, o Senhor não pode fazer isso comigo. Foi isso que Elias pensou. Então, quando a raiz de amargura brota no coração dele, ele começa a ir se afastando, e ele começa esfriando, e ele vai fugir para o deserto, e ele entra numa caverna, e ele quase morre de depressão, gente. Será que no seu coração em algum momento brotou uma raiz de amargura porque você ficou de alguma forma ofendido com Deus? Deus não fez algo que você estava esperando que fizesse. Você não parou para pensar de que isso só está prejudicando você? Você não parou para avaliar de que isso está fazendo mal para você? Então eu preciso tratar o meu coração desse inimigo chamado amargura, a ferida que está aberta, a ferida que sangra nos outros. Diz aqui o texto de Hebreus, olha, a amargura ela é um perigo, porque ela pode contaminar muitos. Será que por causa da ferida que você sofreu, você está derramando essa ferida sobre as pessoas que estão à sua volta? Quem se aproxima de você, você derrama o sangue que machucou em você, e você faz esse sangue derramar, você está contaminando os outros. Isso não está fazendo bem nem para você, e nem faz bem para aqueles que chegam à sua volta. Então nós precisamos curar as feridas. Pastor, a gente tem ferida? Tem. Nós já fomos machucados demais da conta, eu já fui demais, irmão. Mas sabe, eu tenho feito algo que tem me protegido, tem me guardado da amargura, para eu não ficar ferido. E eu quero passar para você, pastor, porque eu já fui muitas vezes ferido, já contei, está no meu livro esse testemunho. Eu fiquei um ano com o céu fechado, porque eu deixei uma raiz de amargura entrar no meu coração. Eu não conseguia entender como que uma pessoa que eu tinha feito tanto, eu tinha ajudado tanto ela fazer o que ela fez comigo, eu não conseguia. E aí aqui no meu coração, ó, brotou uma raiz de amargura. Você acha que isso afetou e fez algum mal para essa pessoa? Nada, só comigo, só para mim. Então como é que eu faço para me proteger? Todo dia eu acordo e eu lembro desse pensamento que eu vou te ensinar: ninguém me deve nada. Ninguém me deve nada. Tudo que eu faço, todo investimento, todo trabalho, toda doação, tudo que eu faço para Deus e para a glória de Deus, porque ninguém me deve nada. Ninguém me deve nada. Você está entendendo, irmão? Então, se você tem esse pensamento, você protege o seu coração da ferida. Se você tem esse pensamento, você protege o seu coração da amargura. Diga para você mesmo: ninguém me deve nada. E aí eu passo a olhar as pessoas, sabe como? Eu que sou devedor. Não devedor das pessoas, mas devedor de Deus, porque eu sei quem eu era e da onde que Deus me tirou. Então tudo que eu faço para Deus e para a glória de Deus. Ninguém me deve nada, eu sou devedor, eu que devo. E aí quando a gente pensa assim, a gente protege o nosso coração da amargura. A gente protege o nosso coração do ressentimento.
1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz que nós somos os sacerdotes de Deus, nós somos ministros e sacerdotes. Antigamente, no Antigo Testamento, um sacerdote que tivesse ferido, ele não podia aparecer diante de Deus para ministrar, ele tinha que curar a ferida para depois voltar a aparecer diante de Deus. Hoje nós somos esses sacerdotes. Se a gente tem um coração ferido, irmão, a gente não está ministrando nada para Deus, nada, você está entendendo? Nada. Eu sei o que é isso. Disse para você que eu fiquei um ano orando, e sabe o que estava acontecendo? Nada. Por quê? Meu coração estava ferido. É por isso que Jesus falou, ele ensinou: quando você tiver uma oferta para oferecer no altar, se você tiver algum problema com seu irmão, você primeiro conserta com seu irmão, depois você traz a oferta. Porque você está com o coração ferido, você não consegue conectar com Deus. Você pode abrir a boca e falar blá, 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 não conecta com Deus por causa do coração ferido. E o quinto inimigo do coração, a quinta arma, flecha, que o diabo tenta utilizar, é a culpa. Ele tenta aprisionar o coração das pessoas com o sentimento da culpa. Porque se ele consegue aprisionar você com a culpa e aprisionar sua mente com a culpa, isso vai gerando em você desânimo, vai esfriando você e te matando aos poucos, matando a sua fé, matando a sua expectativa de um futuro melhor. Porque o sentimento de culpa pesa. E ele tenta colocar esse sentimento de culpa para quê? Para que você pense da seguinte forma: eu não tenho jeito. Ele coloca o sentimento de culpa e aí ele faz você ficar pensando: não, eu não vou melhorar nunca, eu sempre vou ser esse cara grosso, eu sempre vou ser essa pessoa problemática, eu sempre vou arrumar problema. Isso daí vem lá da minha mãe, isso aí vem da minha avó, isso vem do meu pai, do meu avô. E aí ele faz você acreditar nessa mentira. E quando você acredita na mentira dele, a culpa foi acumulando e você acreditou na mentira dele, aí você não melhora nunca. Se estabelece aquela síndrome da Gabriela: eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Então, eu preciso proteger o meu coração da culpa. O diabo quer aprisionar a gente na culpa. Ah, pastor, mas eu fiz coisa errada. Ah, pastor, mas eu realmente fiz besteira. Eu fiz uma coisa muito errada contra a minha família. Mas eu fiz uma coisa muito errada no meu trabalho, pastor. Eu fiz uma coisa errada com os meus irmãos na igreja. Eu fiz coisa errada, ok. Então sabe como é que nós vamos nos livrar da culpa? Precisamos nos livrar dela. Como é que eu me livro da culpa, pastor? Para que o diabo não venha tomar posse do meu coração e destruir a minha vida. Como eu me livro da culpa? 4 pontos para poder se livrar da culpa. Número 1, quer se livrar da culpa? Se arrependa verdadeiramente do que você fez de errado. Arrependimento é muito diferente de remorso. Não é tristeza pelo que eu estou perdendo, mas é arrependimento. É dizer, arrependimento: eu estava indo nessa direção aqui, e foi aqui nessa direção que eu caí, que eu tive problema. Então, arrependimento é eu virar e falar assim: eu tenho pavor daquilo, eu não quero nem chegar perto. Se você está arrependido pela maneira como você fala com a sua esposa, a maneira, esposa, que você fala com seu marido, a maneira como você lida com as pessoas à sua volta, se você está arrependido por isso, então você tem que aqui botar um nó na sua garganta e falar: eu não vou falar nada mais, eu não vou brigar mais, vai me dar um nó aqui, eu vou andar na praia, mas eu não vou mais brigar, porque eu não quero mais isso, eu estou arrependido. Para eu me livrar da culpa, número 1, arrependimento. Número 2, orar pedindo a Deus ajuda. Então, você chega diante de Deus e fala: Deus, eu não quero mais isso.
Eu não quero mais brigar com a minha esposa, eu não quero mais gritar em casa, eu não quero mais me meter em coisa errada no meu trabalho, eu não quero mais ficar acessando pornografia. Deus, eu não quero. Você já orou para Deus? Pedindo para que Ele te ajude a você não fazer o que de errado você estava fazendo? Você já orou assim? Eu já orei muitas vezes. Muitas vezes falei: Deus, eu não quero falar assim com a minha esposa. Deus, eu não quero ficar brigando com a minha esposa por causa desse assunto. Deus, me ajuda a melhorar. Já orei muitas vezes assim. Você já orou? Para se livrar da culpa, peça ajuda a Deus. Depois de pedir ajuda a Deus, o terceiro passo é receber o perdão de Deus. Quando nós oramos e pedimos, Deus está com a sua mão estendida para nos abençoar. Ele está com os seus ouvidos abertos para nos ouvir. Ele quer nos abençoar e nos perdoar. Então receba o perdão de Deus. Ele veio para trazer perdão pelos nossos pecados. Receba isso. Se Deus já perdoou você, você pediu perdão de verdade, quem é você para ficar se acusando e aprisionando nessa culpa? Peça perdão a Deus e receba o perdão de Deus. E o quarto ensinamento para eu me livrar da culpa, em João capítulo 8, levam para Jesus uma prostituta, pegam ela no ato de adultério. Então, quando a prostituta chega diante de Jesus, estava todo mundo preparando para apedrejar. Jesus vai escrevendo alguma coisa na areia, pergunta: quem aqui não tem pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo foi saindo, fica Jesus e a prostituta. Jesus pergunta para ela: cadê seus acusadores? E Jesus falou: eu também não te acuso, eu não vou te acusar, mas eu tenho uma direção para você: vá e não peques mais. Quer se livrar da culpa? Receba o perdão que Jesus está dando, mas levante, vá e não peques mais. Não repita mais o mesmo erro, vá e não peques mais. E aí você se livra da culpa. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Dê um aplauso ao Senhor.